Capítulo 7. O sentido da análise. A análise a qual submetemos as pessoas que desejamos estudar tende a avaliar a importância dos 9 fatores que acabamos de descrever. O processo consiste em obter respostas a 9 séries de 10 questões, cada uma das quais pode comportar 2 respostas opostas e uma resposta intermediária, as quais fazemos corresponder os algarismos 9, 5 e 1. Sendo 9 o algarismo máximo e a nota 5 exprime uma disposição igualmente afastada de cada um dos extremos. Reservamos 10 perguntas para cada fator, porque era preciso uma quantidade suficiente delas para atenuar as perturbações acidentais, mas também para fazer aparecerem as diferentes intensidades que o mesmo fator pode ter. Era preciso, no entanto, uma quantidade de perguntas suficientemente limitada para que o exame não fosse nem demasiado longo, nem fatigante demais. Em condições normais, obtém-se as respostas às 90 perguntas em cerca de hora e meia. É a estimativa máxima. O ideal seria o exame que não ultrapassasse 1 hora. O total dos números obtidos em cada grupo de 10 perguntas, dividido por 10, dá a medida da intensidade do fator. Notar-se-á que esta pode variar de 10 a 90, com 20 graus intermediários, enquanto que as respostas a cada pergunta devem receber apenas os índices 1, 5 ou 9. Poder-se-á conceber um método mais complexo, porém mais exato, baseado no fato de que cada pergunta coloca sempre em jogo vários fatores. Cada resposta valeria então para todos os fatores a que se refere, recebendo cada um deles o número da resposta, 9, 5 ou 1. Afetado de um coeficiente proporcional ao papel que esse fator desempenha na determinação da resposta. Cálculos estatísticos permitem determinar tais coeficientes. Julgamos que tal aritmética interpretativa será de maior utilidade só mais tarde, quando o questionário que propomos tiver sofrido um polimento mais prolongado e houver sido aplicado a um número maior de pacientes do que aquele sobre o qual trabalhamos. Parece-nos mais científico, no estado atual de nossos conhecimentos, evitar ao caracterólogo cálculos longos e fastidiosos, que apenas lhe dariam uma falsa precisão, e pedir-lhe que aplique toda a sua atenção à compreensão de cada caso. Isso nos leva a fixar o sentido que é mister atribuir à notação numérica que propomos, o que não deixará de suscitar 2 espécies de críticas opostas. Uns acharão que os algarismos não são válidos, porque o psicólogo intervém na sua escolha. Outros julgá-los-ão arbitrários, mas por motivos inversos, e opinarão que a personalidade repugna, por essência, toda expressão quantitativa. Respondemos aos primeiros que, apesar da parte pessoal que o psicólogo tem na interpretação, 2 caracterólogos treinados obtêm na realidade resultados concordantes. Acalmemos, outros sim, as justas apreensões dos segundos, assegurando-lhes que não pretendemos medir coisa alguma, desejamos somente assinalar. Desde que nos abstenhamos de lhe atribuir valor abstrato, o algarismo aparece como o melhor meio de exprimir as relações com flexibilidade. Ao contrário do que diz comumente, o número é menos duro do que a palavra. Substituir a oposição maciça dos emotivos e não emotivos pela contínua progressão dos graus de emotividade seguirá mais de perto a natureza, que nos mostra que há muito mais indivíduos com 5 de emotividade do que com 8 ou 2, e que há pouquíssimos com 9 ou 1, o que não se coaduna com a divisão bipartida. A notação numérica permite, sobretudo, comparar os fatores entre si ou atribuir a conveniente importância à sua relação, tal como aparece, por exemplo, no perfil. O perfil é efetivamente um elemento original e essencial do estudo caracterológico. Exprime sobre determinada individualidade aquilo que a linguagem expressaria mal. Permite também preencher o hiato que sem ele existiria entre os fatores e os tipos. Após havermos descrito de maneira estática o emotivo, o não emotivo, o secundário, descreveríamos o sentimental que possuiria essas propriedades novas e originais, que alguns se comprazem em reconhecer nas sínteses. O estudo das relações permite escapar a essa metafísica nebulosa. O que há de novo na síntese são as relações dos elementos entre si, e essas relações são precisamente aquilo de que o indivíduo tem consciência, e tão claramente que se poderia dizer que o indivíduo se compreende a si mesmo segundo o perfil que tem, enquanto que compreende os outros segundo a intensidade de cada fator considerado isoladamente.
Um apaixonado, atormentado, que tem como fórmula o algarismo 967, para nos limitarmos aos 3 fatores de emotivo, ativo e de secundário, não sente sua natureza de maneira muito diversa da forma segunda, a qual um sentimental de fórmula 745 se sente viver. É de certa forma a mesma melodia que ele reproduz, apenas transporta a oitava superior, vivida com maior intensidade. Mas para aquele que, de fora, compare o passional e o sentimental, a diferença é considerável. Uma realiza coisas com as quais o outro se contenta de sonhar. No entanto, o passional que tomamos como exemplo não experimenta nele própria senão a penosa tensão entre sua emotividade vibrante e a sua insuficiente atividade. Esta relação é que é para ele o dado imediato. A sociedade, ao contrário, tende a fazer passar os sentimentos individuais a segundo plano. Compara os indivíduos uns aos outros em relação, por exemplo, ao mesmo perigo ao qual esteja expostos ou em referência a um idêntico trabalho que lhes seja exigido. Poder-se-ia traduzir isto dizendo que os números que exprimem cada fator tomado isoladamente fornece a medida social do indivíduo enquanto sua relação, isto é, o perfil, traduz sua experiência própria, sua vida psicológica. As mesmas observações valem para a comparação de fatores de tendência entre si. Um indivíduo que tem 8 para a avidez, para os interesses sensoriais, a ternura e a paixão intelectual, sente o coração repartido, como aquele que tiver 2.222 ou 4.444. O indivíduo cuja fórmula seja 8.434 é dominado pela avidez, como também o que tiver 6.212. Há apenas ainda neste caso uma transposição de registro, que exalta os conflitos ou os acalma. Mas, neste, como naquele outro caso, o que o indivíduo experimenta, o que sente é a luta expressa pelo desenvolvimento entre o perfil e o lado que tal perfil apresenta como mais fácil de aprender. É mister, pois, manter a irredutibilidade do perfil a dominação. Sob certos aspectos, Montaigne assemelha-se a La Fontaine porque são um e outro amorfos e porque todas as suas reações são atenuadas pela fraca intensidade que neles possuem os fatores fundamentais. Entretanto, diferem no perfil que aproxima Montaigne dos sanguíneos e La Fontaine dos nervosos. A determinação dos perfis que torna possível a notação numérica permite identificarmos 2 tipos semelhantes. As que existem entre 2 indivíduos do mesmo grupo, os passionais 979 e 797, por exemplo, e os que existem entre indivíduos que pertencem a grupos diversos, mas que possuem perfis idênticos ou análogos. O passional 9.669 e o sentimental 746. Talvez seja esse momento de dizer que a noção de fator não tem, em todos os casos, a mesma significação. Temos tido o cuidado de afirmar que nossa análise tensionava simplesmente transmitir uma experiência clínica e que não tinha pretensão de atingir a causa que realmente produz os comportamentos observados. Acontece que aquilo que se possa supor por detrás das correlações registradas tem caracteres muito diversos, conforme o fator que se considere. Como disse muito bem Charles Baudouin, as diferentes sondagens caracterológicas distinguem-se tanto pelo sentido atribuído aos fatores, como pela descoberta dos fatores no interior de um mesmo campo. A emotividade e a atividade são fatores intensivos. Falar de uma forte emotividade, de uma atividade poderosa, não são quaisquer metáforas. Não pretendemos resolver nem mesmo equacionar aqui os problemas suscitados pela existência de grandezas de intensidade. Acontece que, para a consciência imediata, tais grandezas existem, mesmo que são o resultado de interpretações inconscientes do qualitativo puro. Atribuímos, ao contrário, à palavra fator um sentido muito diverso quando o aplicamos à amplitude do campo de consciência, a polaridade e a secundariedade. O secundário não é alguém que possua em alto grau uma potência, por exemplo, a de sistematizar, que o primeiro possui em grau menor. É um homem que tem um modo diferente de pensar, de agir, de sentir, de recordar-se.
Pode-se falar aqui do fator de estilo ou de modo de ser. Os fatores de tendência exprimem ainda outra coisa. Não designam nenhuma potência interior, nenhum modo de ser generalizado de comportamento, mas uma direção na qual o indivíduo se sente mais ou menos fortemente suscitado. É a repartição da energia psicológica que é aqui sugerida. E, se quiser procurar um fator de potência, será mister para obtê-lo acrescentar, afetando-os com os coeficientes convenientes, os 4 fatores de tendência. Tais fatores de direção permitem compreender-se o jogo das compensações, transferências e sublimações que Charles Baudouin descreve sob o nome de mobilização da energia. Eis aí uma noção fundamental da psicologia concreta que Cabanes já percebera quando tal está calculada e que todas as vezes que se lança com maior abundância num dos canais diminui proporcionalmente nos outros. Fecha aspas. Instruções para a execução do teste. Este teste se destina a estabelecer a fórmula do seu caráter. Para isso, ele procura descobrir a intensidade que tem em você 9 fatores importantes. 2 fatores intensivos: a emotividade, que é a disposição para experimentar emoções vivas e frequentes, a atividade, que traduz a facilidade, maior ou menor, com que se executa o que se tem vontade de fazer. 3 fatores que exprimem a atitude geral do comportamento: a secundariedade, que é a persistência de impressões muito variáveis segundo os indivíduos e que determina o caráter mais ou menos sistemático de sua conduta. A amplitude do campo de consciência, que traduz o número maior ou menos de ideias, de imagens, de sentimentos diferentes que podem estar presentes no espírito no mesmo momento. A polaridade, que distingue o tipo Marte do tipo Vênus, o primeiro procurando dominar pela coerção, o segundo querendo seduzir, encantar. 4 fatores que dizem respeito à direção das tendências: a avidez, ou o desejo de aumentar o que se tem, o que se pode, o que se quer. Os interesses sensoriais, que nos prendem ao mundo sensível e exercem grande papel na vida estética. A ternura, que faz com que nos preocupamos muito com os outros e nos coloquemos espontaneamente em seu lugar. A paixão intelectual, que mede não a nossa inteligência, que é uma aptidão, mas nossa curiosidade, nosso desejo de compreender. O teste compõe-se de 9 séries e 10 questões, uma série para cada questão. Você deve se esforçar por responder a estas questões o mais exatamente possível e sem se preocupar com o resultado final. Faça esse teste à vontade. Não se preocupe com o tempo que a ele deva se consagrar. Cada questão é dupla e algumas vezes tripla. Descreve 2 comportamentos absolutamente opostos e, por vezes, um terceiro comportamento intermediário. Você deve escolher entre eles o que corresponder a seu próprio caráter. Uma das possibilidades corresponde ao número 9, a outra ao número 1. A possibilidade intermediária é atribuída ao número 5. O número que corresponder à sua maneira de reagir constituirá a sua resposta à questão. Uma vez você sinta que sua própria reação não é exatamente a expressa nem pela atitude 9 e nem pelo comportamento 1, isto é, uma vez que você se situe entre as duas ou não possa decidir-se nem por uma nem por outra, responda pelo número 5. Mesmo quando a resposta intermediária não estiver expressamente prevista no questionário, mas faça esforço para escolher entre 1 e 9, e não escolha o 5, a não ser que lhe pareça realmente impossível de decidir pelo 9 ou pelo 1. Algumas vezes você terá vontade de responder às questões, isso depende. É evidente, na verdade, que atitudes dependem sempre de grande número de circunstâncias acessórias, mas a gente tem uma disposição geral para proceder de tal maneira. É essa disposição geral que procuramos identificar. Você deve escolher dentre as 2 ou 3 atitudes descritas, aquela que corresponde à sua maneira habitual de sentir, aquela que é a sua em circunstâncias ordinárias da vida. É verdade que em circunstâncias excepcionais a reação depende dessas circunstâncias. Tanto é, algumas vezes, mais que do caráter. Esse teste puramente psicológico exclui toda preocupação moral. Não procura colocar em evidência nem qualidades nem defeitos, mas apenas modos de ser e de se sentir, que todos, segundo as circunstâncias, podem ter vantagens ou inconvenientes. Você pode, pois, respondê-las sem segundas intenções e com toda simplicidade. O teste não procura também ressaltar o valor de suas faculdades, inteligência e memória e etc.
Esses não são realmente traços do caráter, mas aptidões que são objetos de testes muito diferentes. A sinceridade nas respostas não deve nunca ser entravada por nenhuma consideração parasita. Os números 9, 5 e 1 não são absolutamente notas, e não se deve acreditar que seja sempre bom obter o 9 como resposta. O emotivo não é nem superior nem inferior ao não emotivo, é apenas diferente.